Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é Victor Emanuel. Ele que é farmacêutico, oncológico e que veio falar um pouquinho sobre esse Outubro Rosa, né? E um pouquinho também da sua profissão. Se eu fosse você, eu não perderia. Fica aí! Olá, Victor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É importante a gente aproveitar os espaços que nos são fornecidos para poder conversar um pouco sobre a importância da conscientização da toda a população, não apenas os pacientes ou os familiares dos pacientes, sobre essa campanha do Outubro Rosa e falar um pouco também sobre a equipe multidisciplinar, sobre o papel do farmacêutico, entre outros, no tratamento do paciente, sobretudo do paciente oncológico que tem câncer de mama. Victor, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Victor Emanuel, né? Por que surgiu essa vontade de ser farmacêutico e voltado à parte oncológica? Uma pergunta interessante e que a gente às vezes fica pensando o que é que aconteceu que no meio do caminho que fez a gente enveredar para a área da oncologia. É, eu sou formado não aqui apesar de ser pernambucano, ser recifense, eu não sou formado aqui, eu formei na Universidade de Brasília, pelas circunstâncias que me apareceram. Eu estudei lá, me formei lá, fiz toda a minha capacitação e há cerca de 14 anos eu não conhecia Caruaru, não conhecia a terrinha. Eu vim para Caruaru por uma proposta de emprego que realmente foi uma área que me apareceu, a oncologia, que ela tradicionalmente ela é pouco explorada na graduação, seja em qualquer curso da saúde que for. É uma área pouco explorada. Então apareceu uma oportunidade de trabalho e eu entrei nela e realmente eu me identifiquei bastante com essa área, porque é muito importante a gente atuar com pessoas, a gente saber que todo o nosso conhecimento, o que nós estudamos, a gente consegue aplicar para os pacientes, a gente vê o retorno na vida, na qualidade de vida para esse paciente. Então, isso foi realmente o que fez eu entrar e que fez me motivar e me motiva a cada dia. E sem contar, que além de trabalhar com público privado, eu também trabalho, público privado e adulto, também trabalho com público infantil, público oncológico infantil, eu também sou farmacêutico do ICIA. Então é uma outra pegada, mas também dá muita gratificação para a gente. Aí também tem uma grande atuação na área de educação, sou professor universitário, sou professor de pós-graduação, palestrante em congressos, entre outros. Então, assim, essa questão da formação do futuro profissional que vai atuar na oncologia também é uma ação que me motiva a tentar me desenvolver cada vez mais, porque não adiantar eu tentar fazer o melhor tratamento para o paciente se eu não conseguir formar outras pessoas para que também continue esse processo, todo esse cuidado com os novos pacientes que aparecerão no futuro. Você falou que é pouco explorado essa área de oncologia, né? Pouco procurado, vamos dizer. Mas você acha que tem que ter uma empatia também por essa área? Sim, sim. E é porque, assim, a área da oncologia é engraçado porque ela é uma área, tradicionalmente, ela é muito estigmatizante. Então, às vezes, muitas vezes, nem se fala o nome da doença, pensa que já é uma sentença de morte, quando não quer dizer que não necessariamente será uma sentença de morte. E toda pessoa, ela precisa ter um tratamento que seja adequado à sua necessidade. Então, e é importante que alguém faça esse trabalho. E como eu lhe disse, a gente realmente tem que estudar bastante. Não é uma área que é fácil. Isso não estou falando apenas de farmacêutico, mas enfermagem, nutrição, fisioterapia, são áreas muito complexas. Psicologia, nem se fala. Mas assim, realmente o que motiva a gente é realmente encontrar um sentido em toda a nossa formação. Então, é isso que é gratificante. E como eu lhe falei, que todos nós temos que encontrar sentido para as nossas ações, nós vamos trabalhando com pessoas. E muitas vezes nós estamos tratando com as pessoas no seu momento mais frágil da sua vida, a filha do seu pai, do seu filho. Então, além de nós termos o conhecimento,
muito técnico e clínico, nós temos que ter uma empatia pelas pessoas, porque nós temos que nos colocar na posição da outra pessoa, entender o que é que nós podemos fazer para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor jornada do seu tratamento, uma melhor experiência com o seu tratamento possível. Na parte de farmo, né, na parte da farmatologia, como é que é feito esse trabalho dentro da oncologia? A gente sabe que, para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos teve uma verdadeira revolução no tratamento oncológico. Então, são diversos tratamentos, diversos medicamentos que foram descobertos e hoje são uma realidade. Para quando nós pegamos um paciente oncológico, sobretudo os pacientes que têm câncer de mama, eles podem ter diversos tipos de tratamento. Então, eles podem ter que necessário fazer cirurgia, necessário fazer radioterapia, vão precisar de medicamentos que vão variar pelo seu tipo de câncer, pelo seu subtipo de câncer, pelo seu estadiamento, pelas suas condições clínicas. Então, o tratamento, ainda que tenha sempre medicamentos novos, nunca é uma receita de bolo igual. Então, assim, nem sempre o tratamento que é disponibilizado para uma determinada pessoa, ele pode ser replicado para outras pessoas, porque tem as condições a idiosincrasia das pessoas. Então, às vezes, elas têm uma necessidade diferente. Então, e hoje na oncologia, sobretudo depois do advento da imunoterapia, teve uma gama de novos medicamentos para câncer de mama. Nós temos também uns anticorpos conjugados, que é uma verdadeira revolução no tratamento oncológico, e principalmente nos pacientes de câncer de mama, de determinados tipos, principalmente nos casos mais graves, é que a resposta é maior. Uhum. Então, seriam aquelas pessoas que já estavam com muito complicados, com metástase. Então, ele consegue ter uma qualidade de vida, porque não adianta você prolongar um sofrimento, mas o paciente consegue ter uma qualidade de vida. Então, é uma coisa que é muito interessante. Então, realmente, foi um grande desenvolvimento que teve na área da oncologia. Obviamente que quando nós estamos tratando de oncologia, nós temos o serviço público e o serviço privado. Nós sabemos que a condição do tratamento, infelizmente, não é diferente. Mas não deixa de ser uma oportunidade para o público que não tem tanto acesso a medicamentos, a equipe consiga atuar de uma forma também que potencialize o seu tratamento. Você, como farmacêutico, você também trabalha com a prevenção? Sim, é muito importante, porque é muito importante, principalmente quando a gente começa a ter campanhas, né? Nós estamos no Outubro Rosa, mas a gente sabe que todo mês sempre tem um mesinho alusivo a algum tipo de doença. Uhum. Algum tipo de doença. Mês passado era o Setembro Dourado. Amarelo. Tem o amarelo de suicídio, tem o dourado de câncer de infanto-juvenil. Sim. Então, sempre é importante essas campanhas, que elas fazem um link eles dão mais uma ênfase nesse processo, nessa busca dessas pessoas. Aumenta-se a conscientização. Agora, é interessante que, mesmo que aconteça essas campanhas, não seja algo perene, não seja apenas focalizado naquele mês específico. Sejam coisas anuais, sejam coisas periódicas, porque isso vai ajudar bastante, porque é bem sabido e é muito bem documentado que os tratamentos eles são muito mais baratos quando eles são identificados com muita precocidade. Então, é muito importante que nós como profissionais de saúde, consigamos disponibilizar treinamentos, capacitação, treinar pessoas e também trabalhar na conscientização da própria população para poder aumentar a chance do cuidado da pessoa. A gente sabe que às vezes é uma coisa que é muito difícil. Quando a gente lembra do Março Lilás, que é do câncer de colo de útero. Nós temos questão de HPV, da vacina, que é uma vacina que ela é disponibilizada gratuitamente
em todos os municípios e a adesão de uma vacina gratuita, que ela vai prevenir muito bem o surgimento desses cânceres, não acontece. É levar realmente o conhecimento, Correto. né? Levar o conhecimento o maior possível para toda a população. É dessa maneira que vocês também trabalham, através dessas palestras e dessas formações. Isso, porque como eu tinha comentado anteriormente, é uma doença tradicionalmente muito estigmatizante. Então, e às vezes as pessoas elas não tratam com naturalidade o que agora vai ser natural. Então, se aparecer algum pontinho, aí vai ter que ser tratado, então essa é a sua nova condição. E não é porque apareceu determinado tipo de problema, determinada célula cancerígena, um câncer apareceu, que você está condenado à morte. Não A é gente por... acha que tem que trabalhar também essa quebra dessa cultura, né? Correto. E até muitas vezes, por exemplo, pacientes que têm metástase, que é o que é metástase? É quando o câncer ele fica descontrolado, começa a atuar em outros órgãos. Não é porque aconteceu uma metástase que a pessoa vai morrer no outro dia. Então ela pode ter, a gente tem diversos pacientes que vivem anos e anos e vivem bem com qualidade. Então, assim, é realmente parar com esse estigma. Nós sabemos que, dependendo do tipo do câncer e da qualidade dele, a pessoa pode ter uma expectativa, ter uma mediana de sobrevida, mas não quer dizer que a pessoa vai ter que viver só essa parte. E ainda que ela viva mais, a gente consegue trabalhar também, não apenas com ações farmacológicas, mas com outras ações não medicamentosas, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Sem contar que, às vezes, quando o paciente tem um câncer, ele dá uma chacoalhada na vida dele. Ele vê que, poxa, pode acontecer alguma coisa, não sei, o que é que eu posso aproveitar agora a vida, o que é que eu errei, o que é que eu posso me consertar. Vai começar uma transformação, né? Correto. Vai começar a ver a vida de uma maneira diferente. A gente faz. Infelizmente, às vezes, tem que ter um chacoalhão, tem que ter um tipo de um problema de saúde para a pessoa dar uma acordada, mas assim, acaba tendo também uma oportunidade. De viver. Cansemos de ver pessoas que fizeram as pazes, eram brigadas, e na hora que tem um problema de saúde, eles fazem as pazes. Então, assim, é interessante. Tem uma chance de recomeço. Essa fala que você traz em relação à vivência, né? Porque, assim, eu tive uma experiência dessa em casa. O meu sogro, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e o médico não fez nenhuma cirurgia de tão avançado também que já estava. Mas ele também só tinha dado 5 anos de vida e ele viveu 15 anos. Então, assim, ele conseguiu viver 15 anos com essa doença e já era uma doença que já tinha realmente metástase. Então, assim, essa fala que você traz é importante, né? Porque as pessoas às vezes não acreditam, né, que existem medicações, que existe uma forma de você viver essa vida mais leve, né, ter uma qualidade de vida na realidade. Isso. Hoje, a terapia medicamentosa que está em voga na oncologia, não apenas no câncer de mama, é transformar uma doença que seria incurável numa doença crônica, ou seja, que o paciente ele consegue conviver com ela, como eu tinha falado anteriormente, com qualidade e consegue conviver com qualidade de vida. Então isso que é importante. E altos e baixos vai acontecer, né, no percurso, mas acontece a gente tendo ou não o câncer. E assim, e muitas vezes, nossa população, a população mundial, ela está envelhecendo. Cada vez mais, no IBGE, no censos, a gente vê que a nossa população está envelhecendo. Então, quanto mais envelhecida a população está, maior a chance dela ter um tipo de câncer. Todos nós temos que ter adaptados e ter que compreender que isso pode acontecer com a gente. Por isso, e digamos, pra você ter uma ideia, 1 a cada 5 pessoas vai desenvolver algum tipo de câncer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E a gente sabe que o câncer, ele é muito vinculado a 2 tipos de fatores. Fatores genéticos, ou seja, tem uma predisposição da família, já algum tipo de mutação gênica, que pode propiciar um tipo de câncer, ou também os fatores ambientais. Então, é o quê? É exposição ao sol sem proteção, fumo, bebida, obesidade, alimentação inadequada. Não quer dizer que a pessoa que está, eita, eu vou comer um hambúrguer hoje, amanhã eu vou ter. Não, mas assim, mas uma coisa, você comendo várias vezes errado, prolongamente, quer dizer que você vai criar um ambiente propício para que aconteça determinados tipos de patologias, né?
Então, é muito importante que a gente comece a se tratar desde antes, né? Isso também funciona também com o câncer de mama, porque é muito importante que as mulheres comecem a se conscientizar da importância de se autocuidar, da importância de regularmente ao Fazer os médico fazer exames. os exames, as coisas, né, os exames necessários para poder, se for identificar quaisquer tipos de problema, que seja identificado, como tinha falado anteriormente, com precocidade, porque as consequências tendem a ser bem menos agravosas do que se for identificado com um estágio já mais avançado. Então, o autocuidado é muito importante, né? Nessa fala que você traz, é esse autocuidado, nós que possamos nos ver, nos enxergar. E isso, se autoconhecer, é muito importante. E querendo ou não, é importante, quando a gente fala muito de Outubro Rosa, a gente pensa só na mulher. Sim, Mas os mas homens também, a parcela é assim, menor em comparação com a mulher, mas os homens também podem ter câncer de mama. Então os homens também têm que fazer isso, tem que fazer esse autocuidado. A isso é importante, gente, porque eu acho que nem todo mundo tem essa informação. correto, aí já tratamos alguns pacientes homens com câncer de mama. Assim, obviamente que comparado com o número de Sim. mulheres é bem, A bem maior. probabilidade, né, é bem menor. É bem menor, mas mesmo assim ainda é possível. Então, se tem algum tipo de possibilidade, principalmente pessoas que já têm um histórico familiar, é importante que se tenha esse cuidado e também vá regularmente aos médicos. E a gente sabe que os homens, tradicionalmente, já têm uma dificuldade de ir para os médicos. De ir para fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico. A gente sabe quando começa, por exemplo, o Novembro Azul, o homem tem que ir lá no urologista, já quer aquela, ai meu Deus, e não sei o quê. Existe Então, ainda também um certo preconceito, preconceito né? demais. Mas estamos tratando nossa vida e vida só tem uma. Então, esse tempo, esse falta de zelo e falta de responsabilidade com a vida própria, esse tempo já passou. Isso acaba a mim mesmo, né? Correto. Victor, trazendo essa tua fala tão importante, né, sobre essa conscientização de que o homem também pode ter o câncer de mama. Então, assim, tinha como falar um pouquinho para o pessoal de casa que se existe essa diferença de sintoma para as mulheres e para o homem, como é que o homem ele deve procurar ajuda médica? Muito boa a sua colocação. Um dos casos, tá certo, que acontece do surgimento, né, da detecção do câncer de mama, é realmente o do autoexame, tá? E assim, é regular. Muitas vezes as mulheres no banheiro fazer o toque, se conhecer, entender como se sente algum tipo de carocinho. É muito Se tem importante, algum incômodo algum também, né? incômodo, alguma dor, que não existia antes. É interessante que ela consiga fazer isso, e comece a procurar regularmente o profissional capacitado, o mastologista, para ele fazer esse acompanhamento. E é interessante que esses acompanhamentos sejam bem regulares, principalmente quando a gente tem fatores de riscos envolvidos. Então, o que seriam isso? Fatores de risco relacionados a um parente próximo, linha direta, por exemplo, uma mãe, um avô, que teve uma mãe, uma avó, que teve um avô também, que teve algum tipo de câncer relacionado a um câncer de mama, procurar, ou tiver uma mutação. Ele vai diminuir as idas, vai aumentar as idas ao longo do ano para o mastologista para fazer esse autocuidado. Porque mesmo que a paciente faça o autoexame, ela também tem que ser também examinada pelo médico, porque o autoexame ele não vai substituir isso. Da mesma forma que a gente fala com as mulheres, nós também temos que falar com os homens, porque os homens, eles também têm que fazer esse tipo de exame, principalmente quando eles têm um histórico familiar. Então, por exemplo, uma irmã que já teve um tipo de câncer, uma mãe, uma tia. Então a gente sabe, se a família tiver feito algum tipo de acompanhamento genético, então é feito um painel genético para identificar possíveis mutações. Então, se um homem, o paciente, ele teve identificado nele uma determinada mutação que pode dar uma predisposição para esse câncer aparecer, ele pode ter que fazer
realmente esse acompanhamento com o mastologista. E a gente sabe que esses exames genéticos são muito importantes. A gente vê, não sei, todo mundo deve ter conhecido, sabe da história da Angelina Jolie, que ela Fez, né? fez o exame genético e ela viu que ela tinha acho que se não me engano, caso eu faça engano, tinha cerca de 50% de chances de desenvolver um câncer de mama, visto que ela também tinha um histórico familiar bem agressivo. Acho que, se eu não me engano, a mãe, uma tia, tinha falecido de câncer de mama. E ela tinha uma mutação que poderia originar um tipo de câncer. Então, obviamente, ela teve que Retirar, né? retirar a mama, reconstruiu. Obviamente que a gente sabe que isso é uma realidade de pessoas com alto poder aquisitivo, mas assim, e hoje, o que era anteriormente, hoje está cada vez mais com um custo mais acessível. Mas não muda o fato, assim, as ações dependem realmente da disponibilidade das pessoas, mas não muda o fato da importância de nós nos cuidarmos, de nós conseguirmos ir aos profissionais adequados e não apenas realmente nessas condições de Outubro Rosa, porque o câncer de mama não aparece apenas no mês de outubro. Isso. Então nós temos um mês, todos os meses, conscientizar dessa importância. É muito importante também, não apenas o paciente, mas a sociedade em si, entender que temos que promover ações como essa, ações, por exemplo, essa gravação mesmo que a gente está fazendo hoje, é muito importante, porque isso pode ajudar pessoas a ter um outro olhar, entender a importância. Então, independente do contexto que ela está inserida, porque mesmo com todos os problemas que as pessoas porventura tenham, o câncer ele não espera. O câncer ele não vai esperar. Então, ainda que ele tenha, por exemplo, eu estou com um pai doente, você pode ter um câncer também. Então, é interessante que a gente às vezes trata mãe, filha, irmãs, E se esquece, né? correto. E elas se tratam também, né? Então, assim, por exemplo, como bem acompanhou, a gente comentando sobre o trabalho das mães que acompanham os filhos que têm Autismo. autismo. A gente sabe que da luta que da abdicação que elas fazem, às vezes deixam de trabalhar, porque tem que levar os filhos nas terapias, tem toda aquela demanda de profissionais, de atividades, e não é porque a paciente tem uma condição que enseja uma dificuldade, uma demanda muito grande, que ela tem que se esquecer, Abdicar. tem que se abdicar do seu autocuidado. E tem que também levar em consideração que, caso ela tenha algum tipo de problema, Vai ter que tratar, né? vai ter que tratar e vai impactar também a qualidade do tratamento do filho, porque ela, assim, ela tem disponibilidade. E a disponibilidade dela, se ela não conseguir se cuidar também, vai atrapalhar o andamento do tratamento das pessoas, do seu filho, do seu dependente. Então é muito importante que ações, a gente ir também muito além, porque é bacana. Nós estamos no mês de Outubro Rosa, começamos a ver os prédios todo pintado de rosa e tal. Poxa, que bonito, todo mundo, mas cheguei a abrir, em novembro já mudou a página. E não podemos pensar nisso, por isso que é importante que tenhamos sempre ações do poder público, da sociedade civil, que potencializa a identificação desses pacientes, identificam precocidade, capacitemos também as equipes de atenção básica, porque às vezes são pessoas que às vezes não têm muito acesso a profissionais de saúde, então os agentes de saúde, os profissionais dos postos, os profissionais que estão no trabalho, nos hospitais. E esses profissionais já são para a prevenção, né? Os postos de saúde, toda essa área que você veio falando, eles estão realmente para essa prevenção, para levar essa comunicação e esse consentimento, essa consciência perante a sociedade. Isso. Isso é importante. Dentro desse contexto, até mesmo da política pública, né? O que é que você pode trazer para o pessoal de casa? Pronto, veja só. Nós temos uma lei federal que, por exemplo, ela determina que o paciente, entre o diagnóstico e o início do tratamento, são 60 dias, tá? 60 dias, por exemplo,
Aqui em Pernambuco, no Nordeste, consegue fazer. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, nós estamos de Caruaru. Caruaru é um local privilegiado. O que quer dizer privilegiado? Nós temos 2 serviços de oncologia SUS, nós temos três serviços privados, que atendem população que pode ter tipo de câncer de mama, mas tipo, a gente não pode pensar que apenas é Caruaru. Imagine as outras cidades do interior. Nós já temos tratamento oncológico no interior, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde e Petrolina. Para todas as cidades, Para né? todas as cidades. E é um tratamento que é muito demorado. Quando a gente sabe que, por exemplo, no tratamento do câncer de mama, muitas vezes, dependendo do tipo, né? Mas é bem comum a paciente precisar de radioterapia. E a radioterapia no interior só tem aqui, em Caruaru. Então, Caruaru é um local privilegiado. Então, é muito interessante que a política pública de começar a disponibilizar maior acesso, maior testagem das pessoas, para conseguir a identificar esse câncer com mais precocidade e também ter mais centros oncológicos em outras regiões, no estado ou no país, para poder melhorar, aumentar a disponibilidade e melhorar o acesso das pessoas. Porque imaginemos, estamos aqui falando de Pernambuco, e nosso país de Caruaru, que ele tem uma rede oncológica muito forte, mas imagine no interior do norte, interior do Pará, do Amazonas, estados continentais e com poucos centros. Então isso dificulta bastante. E é um tratamento que ele pode ser muito cansativo, com muitos, ainda que nós tivemos diversos medicamentos novos, mas são medicamentos que às vezes eles não são tanto disponibilizados para todos os outros. Então acaba tendo uma diferença de tratamento com outros medicamentos mais antigos, com mais reações, que demandam um maior cuidado do paciente, um maior cuidado da equipe multidisciplinar. Então, é interessante que tenha maior acesso, tá? Uhum. E também, por exemplo, falando aqui também de Caruaru, nós temos pra você ter uma ideia, nós temos residência de profissionais de equipe multidisciplinar aqui em Caruaru. Então, eu também sou preceptor de residente, então acho que eu já formei quase 20 farmacêuticos para trabalhar na oncologia. Então, e hoje estão trabalhando em todos os locais, aqui na cidade e em outros. Uhum. Então, é muito importante que a gente também tenha esse olhar, porque, pra você ter uma ideia, para farmácia, nós temos 3 residentes em Pernambuco, farmacêuticos, que para trabalhar na oncologia, 2 são aqui em Caruaru. Então, também é um campo de trabalho, desenvolvimento educacional muito forte. E a gente sabe que o trabalho multidisciplinar, ele é muito importante. Eu ia pegar essa tua fala agora, eu ia dizer assim, a importância, né, dessa equipe estar conectada, porque não é só passar pelos profissionais adequados, mas sim ter um entendimento da conexão de um para com o outro, né? Isso, por exemplo, para vocês terem uma ideia, da ligação, da importância da ligação. Então, nós temos medicamentos que têm particularidades na sua administração, que eles podem provocar extravasamento. Então, a enfermagem tem que ficar bem localizada, interagindo bem com a farmácia. Tem diversos medicamentos que interagem com alimentos. Então, Mexe com o sistema nervoso. Com o sistema nervoso. Tem o contexto da família, né? Talvez está dando algum antipsicótico, medicamento ansiolítico. Isso acontece. Por exemplo, tem medicamentos que dão muita reação bucal nas pessoas, então também é interação farmácia com odonto, psicologia, pelo contexto Inclusive, que ele tem. Até alguns tipos de tratamento que antes de começar, pede-se que o paciente passe primeiro pelo odonto, né? Quando já sabe a medicação que vai ser utilizada, que vai ter essa danificação, eles já pedem que o paciente já faça esse tratamento antes de começar um tratamento oncológico. Isso porque, por exemplo, nós temos alguns medicamentos que eles podem atrapalhar a arcada dentária do paciente, polinível de cálcio, entre outras coisas. Mas, então, o tratamento odontológico, às vezes, é impeditivo de começar o tratamento. Por quê? Porque, pelas consequências dos medicamentos no paciente,
o tratamento dentário não vai conseguir fazer efeito. Então, pra você ter uma ideia, não trata o paciente, trata primeiro o dente para depois tratar o câncer. Então, é muito importante que todos trabalhem numa mesma nota, falando a mesma língua, e também a gente consiga fazer o acolhimento desse paciente, não tratar ele como apenas mais um, porque mesmo que aí tenha a demanda de dezenas de pacientes diários, aquela pessoa Ela chega frágil, né? chega frágil e é nosso papel como equipe identificar os problemas que essa pessoa tem e tentar melhorar a experiência dela com o tratamento e individualizar o tratamento, o cuidado pela necessidade que o paciente está precisando. E isso realmente, às vezes, é um trabalho que a equipe multidisciplinar, seja o farmacêutico, a enfermagem, nutrição, psicologia, odonto, assistente social, é enorme a gama de próprio profissionais. médico, né? O médico, fisioterapia, então todo mundo, e é interessante. Quando a gente vê na oncologia, como as diversas áreas atuam e uma depende da outra. Sim. A gente não consegue trabalhar da forma mais correta possível, esperando os melhores resultados, se eu não vou ter o apoio de outra classe. Então é muito importante. E isso une os profissionais em busca de um bem maior, que é proporcionar um melhor cuidado para o paciente. Infelizmente, a gente não pode prometer uma cura. Tem casos realmente que não são possíveis, mas a gente tem que prometer e tem que se esforçar para proporcionar o maior cuidado para o paciente e para os seus familiares. Um bem-estar com dignidade, né? Correto. E justamente, como eu te mencionei, às vezes a pessoa está num período mais frágil da sua vida, precisando apenas de um cuidado, de um contato, de uma palavra de afeto. Então a gente às vezes, e impressionante como as pessoas eles ficam muito contentes quando a gente trata eles com a forma que às vezes eles nem esperavam que iriam receber. Quando a gente não trata eles como apenas mais um, a gente consegue proporcionar um tratamento mais individualizado e que atenda, como eu mencionei anteriormente, à necessidade que o paciente está precisando naquele momento. Victor, muito obrigada por ter passado essa enorme quantidade de informação que, como a gente falou no nosso podcast, que é importante levar essa comunicação diante da sociedade. Muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, né? Que faz com que eles possam abrir a visão e poder ver de uma maneira diferente essa doença que às vezes ainda, vamos se dizer, ainda é tão mal vista, né? Então, assim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter deixado esse conteúdo muito enriquecedor para o pessoal que está em casa. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom falar sobre oncologia, falar sobre tratamento oncológico, falar sobre formação de pessoas, falar sobre a importância do tratamento para o paciente, e eu faço um convite para todos, não apenas se cuidar sobre fazer o autoexame, procurar um mastologista apenas no mês de Outubro Rosa. A gente, como eu falei, nós podemos ter câncer todos os meses. Então, todo esse cuidado tem que ser ao longo do tempo, ao longo dos anos. Gratidão, viu? E para vocês que estão em casa, ouçam com atenção. Se cuide sempre. O autocuidado é essencial para a nossa evolução.